Olá, gente! Dando sequência aí ao nosso treinamento de sinais vitais, eu vou iniciar agora falando sobre temperatura corporal. A temperatura corporal, gente, é um parâmetro muito importante, né? Porque é um sinal, né? Quando a nossa temperatura corporal ela está desregulada, ela está fora daquele padrão que é normal e esperado para o nosso organismo, a gente é um sinal de alarme, é um sinal de que alguma coisa não está certa com a gente. Então, o nosso organismo ele produz o aumento ou diminuição da temperatura. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Para dizer que, olha, não tá legal, tem alguma coisa de errado aí no nosso organismo. Né? Então, assim, é um sinal que nos alerta muito sobre infecção, sobre inflamação, né? Então, é importante a gente entender bastante esse sinal vital, né? Que é a temperatura corporal, para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo e nos nortear nas nossas ações. Né? A temperatura corporal, gente, ela é controlada por um centro no hipotálamo, né? E às vezes essa temperatura ela varia um pouco, né? Com a idade, né? A gente sabe aí que muitos idosos não apresentam febre em relação à atividade física, tônus vasomotor, níveis hormonais. Então, essa questão da temperatura corporal, ela influencia muito isso, né? Quando o paciente ele apresenta febre, que é o aumento da temperatura acima daquele valor de referência, o paciente ele sente frio, ele tem sensação de mal-estar, tremores, calafrio, né? Ele às vezes, muitas vezes, ele se agasalha de forma muito exagerada, né? Então, a gente tem uns sinais que a gente tem que ficar um pouco atento, né? No curso, né, da doença febril, quando a gente existe uma febre, a temperatura ela deve ser medida sempre, gente, com o mesmo aparelho e no mesmo lugar, porque a gente tem que ter uma comparação de medição. Então, quando a gente está com febre, a gente vai fazer a medida da temperatura, né, a aferição dessa temperatura. É importante, se a gente aferiu, por exemplo, termômetro de testa, ou se a gente termômetro auricular, né, eu vou falar um pouquinho sobre as questões dos termômetros também. É importante que a gente sempre afira no mesmo local para a gente poder ter um parâmetro de comparação, né? Hoje, a nossa via mais utilizada, né, de local da gente fazer essa aferição é a via axilar, né? Mas existem outros locais também que a gente pode aferir. No ambiente domiciliar, que é o ambiente, geralmente, o nosso ambiente de trabalho, né? O ambiente que os nossos cuidadores, que os nossos profissionais trabalham, que o nosso serviço é focado na saúde domiciliar, a gente usa muito essa via, que é a via axilar, que a gente vai colocar o termômetro debaixo da nossa axila e vai aferir a temperatura deste idoso, deste paciente, desse assistido, né? É muito importante a gente entender isso, né? É importante a gente entender que tem outras vias também, né? A gente pode aferir a pressão através da via auricular, né? Através do ouvido, tem um termômetro próprio para isso. A gente também a via temporal, que é aqui na testa, né? Às vezes a gente usa um termômetro que vocês devem estar vendo muito utilizado aí agora nessa questão do Covid, né? A gente usa aquele termômetro sem contato infravermelho, que muitas vezes não é um termômetro tão preciso, né? A gente usa a via retal e a gente também pode aferir aqui oral, né? E aí, esses locais de aferição também exigem, né, uma técnica adequada para a gente se realizar nessa aferição. E também é importante, gente, a gente entender que os valores de referência, eles variam de acordo com o local que a gente está aferindo a temperatura também, tá? Então, é muito importante a gente entender isso. A gente tem que entender sobre temperatura corporal, que a gente se preocupa com febre, que é aquela temperatura acima do valor de referência, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os valores de referência. A gente também tem a hipotermia, que é a temperatura que está abaixo dessa faixa de normalidade. A hipotermia é muito comum em recém-nascido, que tem uma tendência de perder calor muito, né? Muito rápido. E nos idosos também, em locais que a temperatura geralmente o local é muito frio
que existe muito, né, no sul do país, ou até aqui mesmo, quando tá muito frio, a gente exposição a uma água mais fria, né? Nossos idosos também, por uma questão da própria idade, por uma questão do próprio organismo já debilitado, o idoso tem a tendência mesmo de perder calor, né? E pode ter uma hipotermia, né? A hipotermia é quando essa temperatura está abaixo de 35, né? Segundo a literatura, a gente já considera. E aí a gente tem que entender que isso também pode causar danos para o nosso paciente, e a gente tem que aquecer esse paciente, né? Então a gente tem que, é um sinal também que a gente tem que ficar alerta, né? Sobre isso. Hoje a gente considera, né, como febre, gente, todo o valor, né, tudo aquilo que é acima daquele nosso valor de referência de acordo com aquilo que a gente, do local que a gente aferiu, né? Então, para vocês entenderem, é importante que a gente tenha como valor de referência na medida axilar, febre é tudo aquilo que é acima de 37,8, né? Mas existe o estado subfebril, que varia de 37 a 37,7, onde a gente tem que já ficar de alerta, porque aquela temperatura que está em elevação, a gente está subfebril, é um estado antes da febre, né? E que requer atenção da gente, a gente tem que aferir aquilo com mais frequência. Quando a gente fala em idosos, que é um grupo que não tem febre, é um grupo que a maioria dos nossos idosos não apresentam febre como um sinal por um próprio mecanismo do organismo do idoso, a gente tem que ficar atento quando esse idoso está subfebril. Então é uma questão que a gente tem que ter um olhar crítico sobre esses dados que a gente está aferindo, né? Na apostila que eu encaminhei para vocês, eu fiz um quadro com todas os valores de referência, oral, retal, timpânica, né? Também descrevendo a técnica de como afere cada dado vital. Eu aqui vou falar um pouquinho sobre a questão axilar, né? Que é o que a gente mais utiliza. Então, assim, o normal, a gente aferiu lá, né? Colocou o termômetro na axila do paciente. O que é normal? Quando dá entre 35 a 36,9. A gente considera isso normal, tá? É muito importante a gente entender esse valor de referência, a gente ter em mente o nosso valor de referência, para que a gente consiga descrever, o paciente está com febre, não está com febre, está subfebril. Então é muito importante a gente entender esse parâmetro. Um pouquinho sobre termômetro, tá, gente? Hoje em dia a gente tem uma gama enorme de termômetros no mercado, né? Com a tecnologia, antigamente a gente só tinha aquele termômetro antigo de coluna de mercúrio, que hoje é muito pouco utilizado, porque o mercúrio é um material que pode ser poluente, né? Ele pode poluir o meio ambiente, se quebrar, corre risco de acidente, né? Então, assim, hoje em dia a gente utiliza muito pouco aquele termômetro, a gente utiliza muito aquele termômetro digital, né? O termômetro que é o que tem na maioria das casas, aquele termômetro axilar digital. É importante a gente estar atento a esses aparelhos digitais sobre pilha e calibração. Muitos aparelhos às vezes não tem bateria, né? Ou tem bateria às vezes é removível, às vezes não é. Então é muito importante a gente ler o manual de instrução de cada aparelho, para a gente poder saber como é que a gente vai utilizar aquele aparelho, né? Então, assim, cada aparelho tem o seu manual, então é importante a gente ter acesso a esse manual para a gente também saber o que a gente está utilizando, né? Então, assim, é muito importante a gente atentar àquele aparelho, né? Hoje a gente tem vários tipos de termômetro. A gente tem o termômetro como eu disse, que é aquele termômetro digital intraenfermeiro sem contato, né? Que é aquele termômetro que não encosta, que geralmente a gente aponta aqui sem encostar, mais ou menos uns 5 centímetros de distância, né? Mais ou menos assim. A gente aperta e ele já aparece pra gente o valor da temperatura, né? A gente também tem o termômetro digital, que é o que eu disse, que é aquele que a gente só aperta o botãozinho. Geralmente ele tem um apito sonoro, que mais ou menos ele varia de 3 a 5 minutos, né? Ele vai nos avisar quando a temperatura já terminou de aferir a temperatura, e a gente vai olhar aquele valor que deu ali na telinha dele e fazer as nossas anotações. O termômetro de coluna de mercúrio, gente, que é o termômetro que vocês ainda vão ver em muitas casas, é aquele termômetro antigo, né, de vidro. Daí a gente tem que
descer a coluna de mercúrio até o finalzinho, onde a temperatura mais ou menos de 35, né? E colocar debaixo, esperar de 3 a 5 minutos também, para poder a gente ver até quando vai a temperatura, tá? Então é muito importante a gente ter cuidado com esse termômetro, pra gente não quebrar esse termômetro, tá? Também que pra gente também não poluir o ambiente aí com o mercúrio, que é muito poluente. Esse termômetro, gente, tanto o axilar, o digital axilar, que também pode ser usado por via oral, por via retal, a gente sempre tem que lembrar de fazer higienização, não só desse, mas como todo material, todo equipamento de aferição de dados vitais. A gente sempre faz a limpeza desse material toda antes da gente utilizar e após a gente utilizar, independente se a gente está utilizando com um paciente só, tá? Meio de transmissão de bactérias, de vírus, cada dia mais com essa questão do coronavírus, a gente tem que se atentar muito à higienização de todos os equipamentos e materiais que a gente utiliza. Então, a gente usa álcool 70, num algodãozinho embebido com álcool 70, a gente passa, na extensão de todo o aparelho. A gente utiliza também aquele termômetro auricular, por infravermelho, também é um termômetro que a gente introduz a pontinha dele aqui e aperta, muito parecido com o termômetro de testa, né, sem contato, mas esse a gente introduz a pontinha dele aqui dentro do nosso ouvido e a gente aperta o botãozinho de liga e desliga, né, e aí ele já nos mostra aí a temperatura. Como eu disse, gente, só para ficar claro, essas temperaturas, é importante a gente ter uma tabelinha, é importante a gente saber o valor, porque a gente nunca sabe qual tipo de material a gente vai encontrar na casa do nosso paciente. Então é importante a gente ter o conhecimento de todos os equipamentos, dos valores de referência, porque vamos supor que a gente chega na casa de um paciente e só tem termômetro auricular. A temperatura axilar, ela varia muito de acordo com a temperatura auricular. Então, é importante a gente saber esses valores de referência para a gente poder não fazer uma interpretação errada daquele dado que a gente está aferindo, né? Então, é muito importante isso. Eu acho, gente, que é muito importante também a gente fazer a anotação de todos os dados, né? Toda vez que a gente anotar esses dados, a gente fazer as anotações, a gente comunicar aos familiares, comunicar a equipe, né? E me comunicar também sobre alguma alteração de dados vitais. Eu tô sempre à disposição. Se vocês não conseguirem falar comigo, vocês conseguem falar na empresa. Eu acho importante qualquer alteração a gente ser comunicado, comunicar a família, para a família também tomar a providência. Como eu disse, febre em idoso não é uma coisa, não é um achado muito comum. E quando existe esse achado, a gente tem que nos atentar que alguma coisa pode não estar legal, alguma coisa pode não estar funcionando aí com o nosso paciente. A gente tem que ter a responsabilidade de entender aí, de conhecer esses dados, né? Então é isso. Sobre temperatura corporal é isso. Como eu disse na introdução do nosso treinamento, né? Quando eu estiver na casa do idoso, a gente pode aferir, a gente pode usar os tipos de termômetro, eu posso mostrar para vocês como é que é, e eu também estou à disposição aqui através do WhatsApp, do e-mail, para poder responder as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada!